Boa noite a todos, a paz do Senhor esteja com todos, amém? Eu vim aqui trazer uma palavra, do convencimento do qual eu estou aqui. Confesso Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E confesso também que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para a minha salvação. Eu creio que Deus o enviou e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E que vive à direita de Deus Pai Todo-Poderoso está o meu Senhor e Mestre Jesus Cristo, o meu Salvador, amém? Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 4. No princípio criou Deus os céus e a terra. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. O que Deus usou? A palavra. Deus disse, haja luz. É o que? Palavra, né? João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Qual o significado de verbo? Palavra. Deus disse o que lá no princípio? Haja luz. O que Deus usou? A palavra. O verbo que está dizendo aqui no Evangelho de João, capítulo 1, do 1 ao 2. No princípio era o que? O verbo. Então o verbo é o que? A palavra. Quando o Senhor diz, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ele está dizendo o quê? Começou nele e terminou nele. E quando ele diz terminou nele e começa nele novamente, ele está dizendo o quê? O alfa e o ômega. Ele está dizendo o quê? Que ele é o elo que liga o início no fim. Só quem pode decretar o fim de uma história é ele. Entendeu? Começou nele e terminou nele. Então, como diz o Salmo 139, versículo 16... Tu conheceste a minha substância ainda informe, e todos os meus dias foram escritos, quando nenhum deles ainda havia. Quem escreveu a tua história foi ele. Cabe a ti permitir que ele termine, entendeu? De escrever o que ele preparou para ti. Quem escreveu a tua história não foi o diabo, foi ele. Então o Senhor diz para mim, para ti, depende muito mais de ti, de mim, do que dele. Entendeu? O Senhor diz que não é por força, não é por violência, é no meu espírito. Então Jesus Cristo, quando subir, ele nos enviou outro Consolador. Esse Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade, que nos convence do erro, do pecado, da mentira, entendeu? E o mesmo Espírito Santo Consolador nos consola. Porque Deus sabe o que tu fazia, Deus sabe de onde ele te tirou. Por que então que tu não está no cemitério nem no inferno? Tu está aqui é porque ele tem algo contigo e ele te diz, vem. Como ele diz em 22, 17 de Apocalipse. O Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele que tem sede venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. Alfa e o ômega. Começou nele e termina nele. Tudo que começa nele, recomeça nele novamente. Ele diz no versículo 14 do capítulo 22 de Apocalipse. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras, para que tenham direito à árvore da vida. E entre na cidade pelos portões. Ele é o primogênito de toda criação de Deus. Ele, entendeu? É o último, entendeu? Está dizendo aqui também. Porque ele morreu. Mas aonde terminou ali, recomeçou nele novamente. Porque ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele é o primogênito dos vivos e primogênito dentre os mortos. Porque Deus, o poder de Deus, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E vivo ele está, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, começou nele, terminou nele e recomeça nele novamente. Tá? Só que agora na eternidade. Para isso, bem-aventurado é os que ouvem e praticam as palavras, entendeu? Todo aquele que ouve as minhas palavras, entendeu? Todo aquele que crê em mim, as minhas palavras estarão nele, diz o Senhor. Como ele diz, e ele diz para mim, né? Como me foi perguntado o que cabe a um cristão fazer. Lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Então, eu quero te dizer, meu irmão, que Deus sabe o que tu fazia, Deus sabe de onde Ele te tirou. Então por que tu não está morto? Tu está aqui vivo ouvindo a palavra dele que é viva. Então se tu está ouvindo é porque Ele tem algo contigo. Ele diz, vem. Marcos 16, 15. E disse-lhes, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem porém não crê será condenado. Então o Senhor está dizendo aqui, gente, depende muito mais de nós do que dele. Entendeu? Desde o princípio a árvore da vida estava lá no jardim. Entendeu? O Senhor só disse que não era para comer de uma árvore, que era dado o conhecimento do bem e do mal. O homem e a mulher comeu, levaram a desobediência, mas a árvore da vida estava lá. Então desde o princípio o Senhor já queria um relacionamento eterno conosco.
conosco. Só que a gente tem, ele enviou o seu Filho amado. Então todo aquele que nele crê e for batizado, passou da morte para a vida. Tá me entendendo? Não sofrerá o dano da segunda morte. Então, meu irmão, eu quero te dizer, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu por um momento eu fiquei tirando, aí sai daqui conta, sai daqui aluguel, sai daqui comprar, sai daqui pagar, sai daqui casa, louça, tudo, porque é tanta coisa que vem na nossa cabeça que nos impede da gente enxergar a promessa. Aí eu era tipo cavando o negócio, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Se por um momento eu consegui sentir, um instante, eu não vou dizer que senti a extremidade do que Deus preparou para aqueles que o amam, entendeu? Mas em um momento que eu me desliguei de tudo daqui, para me ligar na palavra dele, do que ele está dizendo aqui, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então o que Deus tem para mim e para ti, meu irmão, é grande, entendeu? É algo que jamais passou no nosso coração, que Deus tem preparado para mim e para ti, entendeu? A única coisa, gente, que eu como cristão posso aqui fazer é te levar a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Tá vendo? Olha, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, o significado de verbo é o que? A palavra. O Senhor disse que assim como a serpente foi levantada no deserto, tinha também que ser o Filho do Homem levantado sobre a terra. Então veja, a palavra de Deus não caiu por terra, Jesus Cristo. Ele foi levantado sobre a terra. Tá me entendendo? Então, cabe a mim te apresentar, te levar a palavra, Jesus Cristo, porque a palavra é dele. Quando Jesus disse, pergunta aos discípulos, e vocês também não vão? Pedro disse, Senhor, para onde vamos, se só tu tens as palavras de vida? Essas palavras não são minhas, essas palavras são dele, elas estão em mim porque eu creio nele, porque eu creio em Jesus Cristo e confesso ele como meu único e suficiente Salvador para a glória daquele que enviou ele, Deus Pai, o Todo-Poderoso. Amém? Então, se tu crê, meu irmão, se tu quiser fazer um ato de confissão agora, me responde aqui essa mensagem que eu vou estar orando por ti. Só entrega teu caminho a Ele. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O caminho é dele. É Ele que vai te instruir, é Ele que vai te conceder, entendeu? Sabedoria e palavra. Palavra de quê? Palavra de quê? Palavra de vida. O Senhor diz, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então, Ele é a palavra. Ele vai te dar o conhecimento, o discernimento. Não tenha medo. Ele é por mim, Ele é por ti, Ele é por nós. Amém? Então, se tu crê e aceitar uma oração confessando Jesus Cristo, como o Senhor diz, quem crê passou da morte para a vida. Tu só precisa crer. O Senhor diz que aquele que crê em mim, as minhas palavras estarão nele. Então o Senhor manda te dizer o que é dele, a palavra, a vida, entendeu? Ele quer te dar agora. A palavra dele, entendeu? Ele quer derramar sobre ti, do que é dele, vida. Ele quer te ungir nesse presente momento. Amém? Basta tu confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Deus o enviou. Amém? Está em tuas mãos, meu irmão. Cabe a mim somente levar a palavra. Amém? Eu estou feliz porque Jesus me faz feliz, entendeu? E glorifica a Deus por isso. Amém? Então me chama aqui que eu vou estar orando por ti. Que a graça do Senhor Deus Pai Todo-Poderoso e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja e seja conosco desde agora para sempre. Amém. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso